Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo. Antes de começar a conversar com o doutor Alceu, eu quero agradecer ao Ezequiel, que ligou aqui para a gente, parabenizando o programa. Obrigada, Ezequiel. Ele pediu para que nós coloquemos no site os programas de 2000 a 2005. A gente vai tentar, viu? Eu acho um pouco difícil. Os programas eram em outra emissora, né, no canal 45, os programas diários e programas de 2 horas. E eu não sei, vou ver aqui com o nosso editor e câmera, o Alexandre, o que dá para fazer, mas eu acho um pouco complicado, viu? Mas, de qualquer forma, eu agradeço a sua ligação, viu, Ezequiel? Obrigada mesmo. Bom, doutor, a gente tem uma matéria introdutória falando da depressão infantil na adolescência. Eu gostaria de entrar nessa matéria introdutória e a gente já volta para conversar. Então, vamos à matéria primeiro, para a gente não perder tempo, né? Porque o assunto é extenso, né, doutor? Então, vamos lá. A palavra depressão é usada com grande liberdade. Basta um pequeno problema, uma desfeita, um desencontro emocional, um prejuízo financeiro para nos declararmos deprimidos. Embora seja empregada como sinônimo de tristeza, tem pouco a ver com esse sentimento. Depressão é uma doença grave. Se não for tratada adequadamente, interfere no dia a dia das pessoas e compromete a qualidade de vida. Nos adultos é mais fácil de ser diagnosticada. Eles se queixam e, mesmo que não o façam, suas atitudes revelam que não se sentem bem e a família percebe que algo de errado está acontecendo. Com as crianças é diferente. Elas aceitam a depressão como um fato natural, próprio do seu jeito de ser. Embora estejam sofrendo, não sabem que aqueles sintomas são resultados de uma doença e que podem ser aliviados. Calam-se, retraem-se e os pais, de modo geral, custam a dar conta de que o filho precisa de ajuda. É o que nós vamos ver agora com o doutor Alceu Girardi, que é psiquiatra. Bom, estamos aqui de volta, doutor. O que causa uma depressão? Primeira pergunta, né? O que causa a depressão numa criança, doutor? São vários aspectos. A gente tem que pensar primeiro o aspecto que pode ser genético, né? Primeiro aspecto pode ser genético. Já tem uma árvore genealógica dos seus antecedentes com o gene da depressão. Então, em alguns casos, ele pode aparecer precocemente na infância. Pode ser depois de um estresse, de uma situação que marque a criança, um medo de ser abandonado, porque eles ainda, quando pequenos, não sabem que os pais vão sair para trabalhar e vão voltar à noite, né? Ou quando vão para a escola, acho que vão ficar eternamente na escola. Exatamente. Sensação de um aprisionamento, né? Então, é comum você ficar na porta das escolas e ver aquele contingente de crianças chorando para voltar com os pais. Aquela situação pode ser o desencadeador, né? De uma depressão infantil, né? Agora, quais são os sinais de depressão que nós devemos observar, tanto na criança, ou seja, no adolescente? Olha, na criança você falou muito bem, eles ainda não sabem discernir os sintomas que vem a ser a depressão para eles, porque eles só têm o conceito da dor quando se machuca, ainda eles não têm esse conceito, então eles veem como normal. Mas é o isolamento deles, né? A busca do isolamento, de não fazer amizade com os outros amiguinhos, o chorar ou se irritar constantemente, né? Ou muitas vezes a mãe fala, esse menino é muito chorão, mas tem uma razão dele ser muito chorão, né? A razão seria ele estar num processo de uma depressão leve, né? Porque as pessoas confundem muito depressão como a pessoa ficasse na cama, não saísse da cama, não comesse, não dormisse, e às vezes tem a depressão se instalando, então ela se instala levemente. Tanto que alguns quadros, por exemplo, pode se instalar como uma forma de uma enxaqueca aos 9 anos, ou uma bronquite, porque ela vai somatizando, né, uma bronquite asmática, ou
uma diminuição da imunidade, então tem aquelas pneumonias recorrentes, né? Ou aquele chorar constante, não dorme direito à noite, e normalmente as mães vão buscar a causa num efeito físico, normalmente não tem um efeito físico, né? Porque a criança que não dorme bem à noite, ela pode estar já no início de uma depressão. Pode estar no início de depressão. E aí o que acontece no decorrer do desenvolvimento dela? Pode ser uma criança tímida, porque a depressão pode trazer alguns medos, né, de Claro. enfrentamento. Aí ela vai se tornando uma pessoa mais contida, né? Ela tem medo de lugar com muita gente, se apavora quando na ausência dos pais. Então tem muitos sintomas. Algumas crianças acabam criando um mundo dela que é o chamado do personagem imaginário, né? Que ela fica conversando, até para fugir um pouco desse aspecto, né? E aqueles medos de ir para a escola. Não sabe se volta, não tem entendimento ainda. Muitas vezes ela não entra em sala de aula, faz um berreiro até que a direção da escola o chama para ir para casa, ou tá com dor de barriga, ou vomita Dor de todo dia que vai para a cabeça. escola. Isso. Doutor, como que a classe médica descobriu? Porque me parece que é um tanto nova essa descoberta de que a criança pode ter depressão. Olha, na realidade, são observações, né? Por exemplo, Quer dar aqui? existe um psiquiatra, aquele austríaco, e ele, que é o Spitz, e ele escreveu um livro observando crianças de 1 a 2 anos, tanto em asilo, em orfanato, como crianças adotadas, como crianças no natural, assim, numa família onde ele se originou. Então ele foi observando e ele foi percebendo, depois de 20 anos, como que essas pessoas estariam. Aí ele observou que o comportamento infantil não tratado, a doença apareceria na fase de adolescência ou adulto. Adulta. Poxa vida. Normalmente, as depressões leves não é percebida, ela só vai pro consultório quando aparece um sintoma físico. Ou quando ela passa de uma depressão leve para uma moderada. Enquanto está na depressão leve, ela enfrenta, vai, não discerne isso e vai levando a vida. E aparece nas formas de enxaqueca, como se fala, aquelas dores de barriga, passa mal diante de prova, se isola no fundo da classe. Quer dizer, se não tratada nessa fase, ela pode aparecer na fase adulta ou até na adolescência. Sim, ela vai aparecer. Na adolescência aparece muito porque eles estão numa fase de transição para identificação. E aí nessa identificação é que pode aparecer, já tem nessa depressão lá da infância, ela vem em forma de medo de enfrentar a vida, aí ela é transformada realmente no que a gente chama de uma distorção diante do espelho, que não se sente bem e acha que é feia, ou acha que o cabelo não combina e fica... Então ela está passando por um processo de depressão leve sem perceber, porque aí vai justificando em outras situações, né? Como ou muitas se tornam obesa, ou se sente mal porque é obesa e vai por um caminho que a gente chama da bulimia, né? Mas o princípio inicial é um caso de depressão leve. Então, como que nós podemos definir a depressão? É uma apatia, um inconformismo, é a não aceitação de si? Ela vai trazer esses aspectos para o mundo externo. Ela não aceita do jeito que ela é. Ela cria situações para mascarar, né, essa depressão, que uns se tatuam, outros se enchem de piercing, outros
muda o cabelo a cada semana, sempre buscando uma forma nova de um desconforto interno. É uma compensação desse desconforto interno. Busca para o externo compensar esse Isso desconforto. faz a gente, então, pensar, doutor, que a maioria das pessoas da humanidade sofre. Uma boa parte da humanidade. Hoje, cada vez mais que a ciência vai se aprimorando, mais vai a maior é a descobrindo. percentagem. Por exemplo, um caso de déficit de atenção, que antes ninguém se falava. Hiperatividade. O que é? Exatamente. Tem depressão também? Na, Nesse na sintoma? hiperatividade, não, mas as estatísticas mostram que eles vão ter lá com os 30 anos, com 40, 29, nesse período, entre 30 e 40 anos, um pouco mais antes, um pouco mais depois. Os que tiveram déficit de atenção, porque isso vai trazendo uma baixa autoestima, né? Ele vai se sentindo diferente do outro, porque o outro consegue guardar tantos nomes e ele não consegue guardar, porque o outro consegue ficar numa reunião horas sentados e ele não consegue, tem que levantar, tem que, ou vai no banheiro, ou vai pegar alguma coisa, Vai mas apontar o lápis, não consegue sentar. ficar, né? Se concentrar, né, doutor? Sim, e muitos, às vezes, os pais, por desorientação, às vezes usam isso como é manha, sem vergonhice, e aí utiliza de alguns métodos punitivos ou métodos de bater, e aí cria mais uma baixa autoestima, né? E que essa baixa autoestima vai se refletir pela vida toda, porque Sim, aí a pessoa dificilmente consegue se realizar profissionalmente, exatamente. afetivamente também vai ser complicado, se não for tratada, né? Isso. Bem entendido, né, Eu doutor? sempre faço uma composição entre um tratamento psiquiátrico e psicológico, para que os dois atuem trazendo um bem-estar para a pessoa que procura, né? Eu acho que hoje a psiquiatria, a psicologia, até a neurologia, ela busca trazer harmonia e uma qualidade de vida para a criança e para a família também, né? Deixa eu ver, tem uma perguntinha que chegou aqui, Hum, da Maria Aparecida, de Santo André. Ela disse: meu filho não quer mais ir para a escola e eu me esforço muito para pagar, porque os colegas riem, eu me esforço muito para pagar. E ela diz: os colegas riem dele por ele não ter os mesmos materiais, é isso? Os mesmos materiais. Então ela sabe o que fazer. eu só precisava saber mais ou menos a idade, mas o que ela precisaria fazer é sentar com a coordenadora da escola para ter uma visão social da situação, né? E com ele, ver se ele tem alguns sintomas que vão interferir ou está interferindo, né? Se ele só tem o medo porque isso me parece um caso mais de bullying, né? Que as pessoas estão tirando uma certa gozação com a figura dele. Então, isso pode trazer a ele vamos dizer, um início de angústia, né? Porque ter que enfrentar aquela situação, não querendo. Nesse caso, ele tomou uma postura, uma decisão, não vou mais e pronto. Mas ele podia ir e ter uma baixa produtividade dentro da escola. O que na minha orientação, que a mãe tem que fazer é sentar com a coordenadora da escola e estar atento ao que está acontecendo. E aí, esse moleque trabalhar na psicologia, como enfrentar essa situação. Sair por cima, vamos dizer. Sair sem se angustiar. Oi? Nossa, é como nós falamos no início, numa escola onde há diferentes níveis financeiros, pode acontecer isso, né? Como nós falamos, que tem férias e vai para a Disneylândia todo ano. Outro que não pode ir, pode se sentir menos, se deprimir e até gerar uma depressão, né, Pode, doutor? no seguinte sentido, é lógico que dentro de uma classe, né, tem os mais favorecidos financeiramente e o menos, né?
eles formam uma competição de poder, porque o dinheiro também é um instrumento de poder, né? Então, Claro. quem tem maior tem um poder de atenção dos outros alunos, né? Porque tem mais história. Histórias para contar dentro da classe, mais Claro. exemplos para dar. O que eu oriento nesses casos é o diálogo de mãe e filho. Sempre o diálogo e o afeto vamos dizer, faríamos uma barreira protetora para não ter a depressão, né? Agora, esse diálogo que você fala, é a mãe falar claramente o filho, nós não temos as Sim. mesmas possibilidades financeiras que o seu coleguinha. Sim, porque Então é melhor aceitar que dói menos, né, doutor? sim, ou se não dizer, você vai ser vamos dizer, um empresário bem-sucedido e você vai poder fazer isso. Vamos te dar Isso, as sonhos. condições de você crescer na vida e ter, claro, as possibilidades de conquistar o que você deseja. Nesse caso, ainda voltando, eu acho que é um sofrimento para as mães quando os filhos não, não preenchem a expectativa delas, né? Não preenchem aquilo que ela programou para o filho. Então, o diálogo vai ajudar bastante, até para compreender o que está acontecendo lá, né? Quando você tem noção da situação, é mais fácil de interferir. Então, mas até que cai a ficha dessa mãe, Ah. né? Aí a criança está sofrendo já há um bom tempo. Outras coisas que eu vejo também, não é sobre depressão, mas são os casos de psicoses na adolescência. Que tipo, Por doutor? exemplo, a esquizofrenia. Ela pode se instalar aos 9 anos de idade. Puxa, doutor, mas... E se não tiver conhecimento, é como uma bomba relógio. Quanto mais demora, mais lesão cerebral vai tendo, né? Agora, dá um exemplo de esquizofrenia na infância. Por exemplo, existe um tipo de esquizofrenia chamada hebefrenia, que são aqueles meninos que vão se isolando, por exemplo, começa a abandonar a escola achando que tem alguma coisa errada lá dentro, mas não consegue verbalizar aquilo. Aí sorri para qualquer coisa e vão buscando o isolismo. E aí a mente começa a ficar confusa, você pergunta uma coisa, responde outra, e que no passado chamavam de demência precoce. Com 20 anos, 21 anos já se tinha uma demência. Então, isso às vezes acontece principalmente nas escolas mais afastadas de periferia, que os pais não têm um conceito, né? Já é difícil para quem tem um estudo, tem conhecimento, lê literatura, tudo. Mas quem não tem, quando chega ao médico, já chega bem lesado, né? Poxa. Como o toque também é uma doença que está muito aparecendo em criança, precocemente, que está ligado à depressão, que são aquelas crianças que fazem um ritual para evitar que não aconteça um problema com a família. Normalmente é que o pai não morra, que a mãe não morra. Tem crianças que, por exemplo, ficam horas e horas rezando, porque se ela não rezar aquela quantidade, vai acontecer um desastre na família. Poxa, tem mesmo, né? Você falando agora, a gente vai lembrando de crianças que nós conhecemos e tem algumas crianças que têm algum toque, por mais leve que seja, mas já é Sim. Um distúrbio, vamos chamar. Ou aquela de ficar se lavando, ou ficar horas e horas dentro de um banheiro achando que está impuro, né? Que ele está contaminando. Mas o adolescente que fica horas embaixo do chuveiro, pode? Alguns pode ter, pode não relatar para os pais que estão acontecendo com medo do próprio ritual dele não dar certo. Ou tem muitos que vão para a igreja rezar e durante a celebração a mente dele começa a pensar coisas sujas, né? Assim, que eles falam em palavrões ou coisa, mas eles não contam, mas aquilo faz sofrer, né? E aquilo vai deprimindo. E às vezes a família não tem como saber, assim, né? Então o diálogo ajuda bastante. Bom, o Carlos de Rossi, que ligou aqui de Santo André também, aí você até já falou, quais os principais sintomas de depressão infantil? A criança que
Eu vou tentar, assim, repetir. É o choro contínuo e a irritabilidade contínua. Uma criança que é irritada e chorona, né? Uma criança muito inquieta, que não para. O isolismo, começa a se isolar, não querer mais brincar com os seus amiguinhos. Se recusa, muitas vezes, a ir à escola. Medo, né? Medo também. É um medo, o que chamam de fobia escolar. Se falar em escola, parece que está mostrando um monstro, né? E aí dá a impressão que não gosta de estudar, mas dentro do pensamento dele, alguma coisa dentro da escola o impede de enfrentar, do enfrentamento, né? Outra coisa também, o sono irregular, acordar no meio da noite chorando. E numa sequência, né? Numa noite só, né? Mas numa sequência de não dormir direito. Pode começar com que idade, exatamente? Não Hoje, tem idade, doutor? Hoje tem relatos, por exemplo, vou contar, existe um tipo de depressão chamada depressão anacrítica, que aparece aos 2 anos de idade. Puxa vida, hein? Por que acontece essa depressão? São crianças muitas que ficam em creche ou que os pais deixam e não vão buscar, acabam ficando nos orfanatos. É muito comum nessas crianças de orfanato ter depressão anacrítica, que é um tipo de depressão que a pessoa perde a capacidade de rir. Puxa. Mesmo adulta, ela não ri. Não sabe rir. Ela não figurou essa capacidade de rir. Todo mundo vê uma criancinha, um bebê, sorrindo quando alguém chega, mostra um objeto, brinca, né? Ai, doutor, vamos encerrar. Infelizmente, você viu, nosso tempo já passou, infelizmente, um papo assim, muito interessante, muito especial, porque a gente hoje convive em sociedade e cada vez mais essa sociedade está mostrando a sua cara, né? Isso. Os seus problemas. Isso mesmo. E a gente precisa entender para nos ajudar e ajudar as pessoas que com a gente convivem. Doutor, então, finalizando, precisa de tratamento? Precisa, não tenha os preconceitos. Uma coisa que falta é capacitar os professores na escola para identificar, porque muitas vezes o professor tem muito mais tempo com a criança do que os próprios pais. Porque, infelizmente, na nossa sociedade, os pais têm que trabalhar para poder dar o sustento. Então, quando perceber alguma coisa de diferente, tem que conversar com a professora, ver como é que está na sala de aula, como é o procedimento com a cuidadora, se tiver, ou com os amiguinhos, para ver se tem esses sintomas que eu relatei. Se tiver, não tenha preconceito de procurar um psiquiatra e conversar, relatar. E aí ele vai dar o caminho. E tem cura, doutor? Olha, tratando em crianças, né, na fase infantil e na fase de adolescência, tem uma qualidade de vida melhor. Pode reaparecer lá na Mais frente? tarde, Pode não. Muito Mas ao menos deu os primeiros passos. né? Doutor, infelizmente, como eu disse, o nosso tempo já se esgotou. Posso dar o seu telefone, doutor? Pode, da clínica, pode dar. Da clínica é 41239777. 41239777. E a clínica fica na Avenida Índico, 489, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo. Doutor, foi um prazer, viu, tê-lo aqui no programa. Prazer é meu, satisfação. Adorei, um assunto bastante pertinente. E eu espero que você venha aqui outras vezes, trazendo esclarecimentos para todos nós, viu, doutor? E eu agradeço o espaço. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço assistem seu programa e falam assim que é um programa de autoesclarecimento para a comunidade aqui da região. Então, continue assim. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Bom, gente, então tá aí o telefone do doutor. Quem deseja fazer uma consulta, marcar uma avaliação, 41239777. Gente, meu tempo está estourado. Quero agradecer a Boutique Quixô que me veste aqui diariamente. Fica na Rua Eduardo Monteiro, 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Aqui pertinho, 443-824-93. Os preços hiper acessíveis, muito mais baixos do que qualquer loja de shopping.
Eu vou parando por aqui, desejo a todos um ótimo final de noite, volto sexta-feira com outros participantes, outros convidados, outros assuntos diferentes, mas sempre visando autoconhecimento, saúde e espiritualidade. Fiquem com Deus e até sexta. Faz um tchauzinho. Let me say it, let me go and no go, no. Let me read it, let me be it, the shows are good for